Com suas magníficas construções e sua cultura única, os antigos egípcios conseguiram se imortalizar profundamente na consciência da posteridade. Embora a era das múmias e faraós tenha passado há muitos séculos, essa incrível civilização ainda nos fascina. Enquanto as impressionantes construções dos egípcios sempre atraíram inúmeros turistas de todo o mundo, os arqueólogos estão trabalhando duro para descobrir os segredos dos habitantes dos faraós, que ainda estão escondidos. No entanto, acontece que os especialistas ocasionalmente chegam a um beco sem saída, em sua busca por pistas. Além do mais, às vezes parece que algumas descobertas estão sendo deliberadamente retidas do público interessado. Ou você realmente ouviu falar da pirâmide de Baca? Esta obra-prima inacabada é um dos maiores mistérios que o Antigo Egito tem a oferecer. Qual é realmente o pano de fundo desse edifício? A que propósito deveria ter servido? E, sobretudo, por que o gigantesco projeto de construção foi subitamente abandonado? Junto com você, estamos procurando respostas hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um like no vídeo e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final, para aprender um dos fatos mais bizarros sobre essa estrutura estranhamente abandonada. Pirâmide de Baca. Quer sejam as mundialmente famosas pirâmides de Gizé, a mística Esfinge, ou os impressionantes templos de Abu Simbel, qualquer pessoa que embarcar em uma viagem ao Egito terá a chance de vislumbrar uma era passada. No entanto, as coisas são um pouco diferentes no caso da pirâmide de Baca, porque este testemunho de pedra não aparece em nenhum guia turístico popular. No entanto, em nossos dias modernos, sabemos da existência dessa estrutura há 180 anos. Na década de 1840, o monumento deveria ser despertado de seu sono no solo e trazido de volta à superfície. Mesmo assim, o egiptólogo alemão Karl Richard Lepsius reconheceu uma pirâmide nela. Como a tumba enigmática aparentemente nunca foi concluída, ela também é conhecida como a Pirâmide Inacabada, de Saugete El-Arjan. No início do século XX, a estrutura seria examinada pelo pesquisador italiano Alessandro Barsanti, assim como seu colega francês Gaston Masperot. O pesquisador ficou profundamente impressionado com o poço funerário descoberto. No entanto, a turbulência dos tempos modernos não leva em conta a antiga busca por pistas. Barsanti morreu em 1917 e as duas guerras mundiais paralisaram as pesquisas por décadas. Foi apenas em 1954 que a pirâmide de Baca seria libertada dos escombros e da areia que a haviam engolido nesse meio tempo. Particularmente curioso é que isso não aconteceu como parte de uma escavação em larga escala, mas para uma filmagem. Os produtores procuravam um local autêntico para o monumental filme Terra dos Faraós, e finalmente o encontraram na região ao redor de Saugete El-Arjan. No entanto, quem esperava poder se maravilhar com a estrutura inacabada com os próprios olhos nos dias de hoje, deve esquecê-la. A pirâmide de Baca está localizada em uma zona militar restrita, razão pela qual os arqueólogos estão proibidos de investigar a estrutura. É incerto em que condição a instalação está atualmente, mas de acordo com alguns rumores, é provável que seja catastrófico. De acordo com isso, há muito tempo há rumores entre a população local de que a necrópole foi construída por bangalôs e quartéis e está sendo mal utilizada como depósito de lixo. A obra-prima inacabada. A verdadeira ambição deste projeto de construção torna-se clara para nós quando olhamos para o comprimento dos lados da pirâmide de Baca. São 200 metros. Como a poderosa pirâmide de Quéops também tinha um comprimento de base original de 230 metros, supõe-se que a sua contraparte inacabada teria atingido alturas comparáveis se alguma vez tivesse sido concluída. Em geral, porém, quase nada se sabe sobre os antecedentes da pirâmide de Baca. Parece que o projeto foi interrompido imediatamente após a conclusão da fundação. A subestrutura da tumba abriga um poço em forma de T. Se você quiser alcançá-lo, terá que subir uma escada íngreme de 100 metros de comprimento. No entanto, esse caminho escalonado é interrompido no meio por uma grande saliência. O porquê disso ainda é desconhecido. Um objeto encontrado indica que as chamadas pedras de bloqueio já foram colocadas aqui. O poço funerário real tem 27 metros de comprimento
11,7 metros de largura e mais de 20 metros de profundidade. Embora as paredes internas dessa passagem tenham sido meticulosamente polidas, os pesquisadores não conseguiram encontrar um teto ou painéis de parede aqui. Tudo o que foi concluído foi a cobertura do piso. Este apresenta-se sob a forma de enormes blocos de granito, cujos topos também foram polidos. Em detalhes, esses componentes maciços têm 4,5 metros de comprimento e pesam cerca de 9 toneladas. Temos um ajudante natural para agradecer o fato de sabermos hoje que a altura planejada da câmara mortuária era de uns bons 3 metros. Após fortes chuvas, as massas de água que caíam foram retidas até a mesma altura, pois as paredes já haviam sido alisadas e polidas. A água sobrejacente, por sua vez, penetrou diretamente no subsolo não escavado. Além da pergunta sobre a interrupção repentina da construção, outra pergunta permanece sem resposta até hoje. A quem a pirâmide de Baca deveria ser construída em homenagem? Que governante poderoso nunca foi enterrado aqui? Uma olhada no misterioso sarcófago pode ajudar a chegar mais perto da resposta a esta questão central. Sarcófago misterioso. Perto da extremidade oeste da câmara mortuária, os especialistas encontraram um caixão misterioso. No detalhe, esse sarcófago tinha um formato oval e foi incorporado diretamente ao piso. No entanto, com 3,15 metros de comprimento e 2,2 metros de altura, o objeto era muito volumoso para caber na via de acesso. Como resultado, é razoável concluir que o sarcófago foi baixado no poço, enquanto a fundação estava sendo lançada. Imediatamente ao lado desse enorme caixão, encontrava-se a sua tampa, também de forma oval, que rematava na perfeição com o sarcófago. Segundo Alessandro Barsanti, a tumba ainda continha alguns artefatos que indicavam sepultamento. O inexplicável é que, não só não há vestígios dos objetos em questão nos dias de hoje, como nunca deveriam ser examinados em detalhe. No entanto, o pesquisador italiano afirmou ter encontrado uma pequena lousa com o nome de Hadjedef. Na verdade, existem pouquíssimas fontes confiáveis sobre a vida desse faraó. O que é certo é que Hadjedef esteve no poder entre os anos 2580 e 2570 a.C. e era filho do faraó Kelps. A poderosa tumba de seu pai também foi concluída durante o reinado de Hadjedef. Por que a tabueta descoberta trazia o nome desse faraó em primeiro lugar é incerto. Hadjedef, na verdade, construiu sua própria pirâmide, em Abu Roash. Então, as mentes científicas ainda estão discutindo sobre quem realmente deveria ser enterrado aqui. Mas o que os especialistas têm a dizer sobre isso? O enigma sobre o Senhor da Sepultura. As declarações de Barsanti são ofuscadas por um poderoso desânimo. Elas não podem ser provadas da perspectiva de hoje. Tudo o que sabemos é que nenhum espólio foi localizado ou oficialmente descrito. Possivelmente o grafite descoberto incorpora uma pista mais tangível, tanto dentro do poço funerário como na área circundante. Os trabalhadores deixaram inúmeras mensagens em tinta vermelha e preta. Principalmente os nomes das equipes de trabalhadores foram aqui imortalizados. A inscrição incompleta Estrela do Rei também indica o nome do complexo de túmulos planejado. O problema é que, como o grafite não contém um título claro, é extremamente complicado atribuí-lo corretamente a um faraó. Não está claro se o nome do rei Nebkari, que significa algo como "Meu senhor é o Ka-de-Ré", realmente se referia ao senhor original da sepultura. Nesta emocionante busca por pistas, os chamados nomes de cartuchos são consideravelmente promissores. Em detalhes, significa o nome de um governante cercado por uma linha oval alongada. Aqui também, o tópico do Ka é retomado. Na antiga crença egípcia, o Ka é uma parte da alma que deixa o corpo do moribundo e continua a existir por conta própria. No entanto, como as cópias que Barsanti fez os nomes dos cartuchos na época eram muito menos precisas, os símbolos ainda não podiam ser totalmente decifrados. Com relação ao nome do rei, os especialistas buscam interpretações completamente diferentes. Enquanto algumas das tentativas de tradução diziam "Seu Ka é divino", "Seu Ka é lindo", ou "Seu Ka é seu poder", o egiptólogo alemão Hofhart Westendorf até reconheceu a representação de uma girafa nas inscrições. Habilidades mágicas foram atribuídas a ungulados de pescoço comprido no Antigo Egito. Além da reivindicação da ardósia de Barsanti, o filho mais velho de Hadjedef, Baca, é discutido como pretendido senhor do túmulo. Como Baca morreu de forma totalmente inesperada após sua ascensão ao trono,
também pode ser explicado porque o monumental projeto de construção foi abandonado tão repentinamente. Além disso, no entanto, também é concebível que o outro filho de Hadjedef, chamado Setka, representasse o senhor original da sepultura. Possivelmente isso se desentendeu com sua família, razão pela qual ele se recusou a ser enterrado em Gizé. A datação também se mostra incomparavelmente problemática em vista dos fatos incompletos. Como não foi identificado nenhum nome de rei claro, os especialistas devem se orientar sobre o estilo arquitetônico usado. No entanto, os especialistas estão divididos sobre se a construção começou na 4ª ou na 3ª dinastia. Como já mencionado, o local não deveria ter sido examinado cientificamente por muitas décadas. Mas por que os militares egípcios decidiram criar uma zona de exclusão aqui? E por que as imagens de satélite dão a impressão de que o cemitério foi sistematicamente preenchido ao longo do tempo? Embora Barsante suspeitasse na época que havia muito mais cavidades não descobertas ao redor do complexo, atualmente não está claro quando e se o local será novamente alvo de trabalhos de escavação. Algumas pessoas suspeitam que isso tem uma tradição impressionante. A área esconderia alguns segredos inexplicáveis que lançariam nossa narrativa convencional ao caos completo. O Faraó de Prata. Além desta peculiar pirâmide não construída, houve várias outras descobertas egípcias que também confundiram os cientistas, como o terceiro faraó da 21ª dinastia, Psusenes I, governou entre os anos 1040 e 994 a.C. Durante seu reinado, o rei construiu magníficos templos dedicados aos deuses Mut, Amon e Khons. Em 1940, o arqueólogo francês Pierre Montet conseguiu redescobrir a tumba do poderoso governante Intanes. Além do rei, sua esposa, um príncipe e um importante sacerdote foram sepultados nele. Em detalhes, depois de sua morte, Psusenes I não foi colocado em apenas um, mas em 3 sarcófagos. O primeiro foi feito de granito rosa e originalmente pertencia ao faraó Meremptah. Abaixo dele dormia um sarcófago de granito preto, também reutilizado, que envolvia o objeto que eventualmente deu a Psusenes I seu apelido não oficial, um caixão de prata pura, adornado com preciosos ornamentos de ouro. Enquanto os sarcófagos e os preciosos bens funerários ainda estão em condições surpreendentes depois de todo esse tempo, a múmia do rei não teve tanta sorte. Já havia se desintegrado completamente no momento em que a tumba foi aberta. Bubastes. Esqueça os hilários vídeos de gatos que circulam na internet hoje em dia. Quando se trata de adoração de gatos, nenhum outro povo pode se igualar aos antigos egípcios. A cidade de Bubastes era considerada o centro de culto da deusa Bastet. Dentro da mitologia, a deusa gato era considerada filha do deus Sol Ra. Portanto, não é de surpreender que numerosas figuras de gatos de bronze e até mesmo enormes cemitérios de gatos tenham sido encontrados nas ruínas de Bubastes. Após sua morte, muitos gatos foram especialmente transportados para Bubastes, mumificados e enterrados em sepulturas sagradas. Hatshepsut. Onde está a múmia da antiga faraó egípcia Hatshepsut? Essa pergunta emocionante permaneceu sem resposta por muitas décadas, antes que o ministro egípcio da Educação, Farouk Hosni, anunciasse uma sensação mundial absoluta em 2007. Segundo ele, uma equipe de especialistas conseguiu identificar a múmia da rainha, usando análise de DNA e tomografia computadorizada. No detalhe, tratava-se de um corpo que foi encontrado no Vale dos Reis, no início do século XX. A investigação detalhada revelou que Hatshepsut provavelmente viveu até os 35 anos e morreu de câncer ou complicações do diabetes. Entretanto, a identificação voltou a ser questionada. Segundo ela, o único dente atribuído à rainha não cabe na fenda do maxilar superior da múmia. É assim que uma teoria amplamente difundida mais uma vez recebe novo combustível. A faraó foi supostamente assassinada por motivos políticos e seu corpo foi retirado do caminho. Bom pessoal, agora é a vez de vocês. O que você acha da pirâmide de Baca? Você acha que o verdadeiro pano de fundo da estrutura é deliberadamente mantida em segredo? Escreva seus pensamentos e suposições nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever para nunca mais perder um vídeo. Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que separamos para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!